Mas, em primeiro lugar, nós queríamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo essa palestra virtual num momento histórico, né, para a economia mundial, para o mundo de uma maneira geral, sobre todos os aspectos, nesse momento de pandemia, onde nós que temos fé e esperança, nós acreditamos que sempre os dias melhores virão, exatamente lastreados nessa crença e nessa força espiritual que todos nós procuramos ter. Graças a Deus, no Brasil, né, os números de mortes, os números estão caindo, aqui em Brasília também. Então, a palestra do ministro Dr. Ives Gandra Martins Filho é muito apropriada para o momento, né? Porque, de qualquer maneira, tudo que nós estamos passando afeta o trabalho, afeta a família, que, na verdade, estão intimamente ligados, esses dois fatores fundamentais na nossa vida. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando conosco, agradecer pelo convite que vocês aceitaram, né? Temos gente de todos os estados, pessoas de todos os estados de fora, outras pessoas de fora também se comprometeram a participar. Em especial o ministro Ives, por ter aceito o nosso convite, sempre nos apoiando aqui na DCE Brasília, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Brasília, que foi criada no dia 6 de novembro de 2016, exatamente no lançamento com a presença do Dr. Ives e também com o Tom Marconi, que é o nosso diretor, conselheiro espiritual da DCE. Os dois fizeram a palestra inicial. E, a partir daí, a todo momento, o Dr. Ives tem contribuído e colaborado conosco aqui na DCE. Queremos agradecer ao Dom Ricardo Hoppers, que é o nosso bispo da Diocese de Rio Grande, que também aceitou o nosso convite e que vai fazer uma oração logo depois que o Sérgio Cavalieri falar, antes da palestra. Ele é bispo da Diocese de Rio Grande, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família, da CNBB, e também presidente da Comissão Especial de Bioética. Quero agradecer aos diretores e conselheiros da DCE Brasília, ao presidente da DCE Brasil, Sérgio Cavalieri, que mais uma vez se prontifica a participar conosco, a Gigi Cavalieri, presidente da DCE São Paulo, o Flávio Andrade, presidente da DCE Sergipe, e também o dirigente da DCE Rio Grande do Sul, Antônio D'Amico. Então, muito obrigado a todos pela presença, é um prazer enorme estar com vocês. E, antes do Dom Ricardo, então, gostaria que o Sérgio Cavalieri fizesse um histórico rápido de como foram criadas as ADCEs, né, mundialmente, da forma que chegou no Brasil, que foi, inclusive, através da família deles. Então, Sérgio, você está com a palavra. Precisa ligar o som, Sérgio. Precisa ligar o som. Estamos ligando aqui. Pronto. Desculpe aí pela falha técnica aqui. Mas boa noite, doutor Ives, boa noite, Dom Ricardo. Obrigado, João Carlos. Parabéns mais uma vez aí, Brasília, por realizar esse nosso encontro virtual, com a presença de pessoas tão relevantes como o doutor Ives. E muito rapidamente queria falar sobre a DCE e sobre a associação mãe, vamos chamar assim, que é a Uniapac. Então, essa história toda começa na Europa, mais especificamente na Bélgica, em 1931, quando empresários predominantemente católicos europeus se reúnem, então, na Bélgica, já com vários movimentos de empresários católicos na França, na Itália, na Alemanha e na Bélgica, resolve, então, criar uma entidade internacional, uma união internacional de empresários cristãos. E essa sigla em francês resultou na palavra Uniapac. Então, essa é a União Internacional de Empresários Cristãos, que surge, então, na Bélgica em 1931 e vai se espalhando, então, pelo mundo todo. A principal motivação naquele momento era uma nova forma de gerir as empresas, uma descoberta, né, naquele momento de grande dificuldade também no mundo,
31 vem logo depois da recessão de 29, pouco depois da Primeira Grande Guerra. Então, o mundo ainda sofrendo com uma quantidade de pessoas desempregadas muito grande, pessoas passando necessidades. E os empresários, então, percebem que a empresa deveria ter um papel, além do papel meramente econômico. Então, que as empresas tinham a chamada, que viria a ser depois batizado, né, com a responsabilidade social. Quer dizer, a empresa também é responsável pelo lado social da sociedade, das pessoas, cuidando, então, de uma forma melhor, procurando pagar uma remuneração mais justa, melhores condições de trabalho, procurando compartilhar mais toda a riqueza criada para um número maior de pessoas que não só os acionistas, os donos, os empresários, né, da empresa. Então, essa ideia surge justamente a partir da 40º ano, que é uma encíclica que foi lançada em 1931, no mesmo ano, pelo Papa Leão XIII, em homenagem a Rerum Novarum, que foi a grande encíclica que marcou todo esse ensinamento social cristão, esse pensamento social cristão, lançado pelo Papa Leão XIII em 1891. Então, essa é a história da Uniapac internacionalmente. A Uniapac então, vai se espalhando pela Europa, depois para a América Latina, mais recentemente para a África, para países da Ásia também. E no Brasil, o movimento chegou em 1961, por mãos de empresários paulistanos. Coincidentemente, eram 12 empresários que se reuniram bebendo nessa fonte maravilhosa do ensinamento social cristão e que busca, então, aplicar todos os valores cristãos no dia a dia empresarial. Então, em 61, surge a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, que é a sigla da ADCE, em São Paulo, e, posteriormente, vai se espalhando também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe, Bahia e vários outros estados do Brasil. E, mais recentemente, Brasília também sendo incorporado aí as importantes localidades, importantes cidades onde a DCE está implantada. O nosso propósito é levar os valores cristãos como uma nova forma, uma nova orientação, um novo redirecionamento da gestão empresarial, começando não só pelos acionistas, pelos donos, mas pelos executivos também, e essa preocupação com o ser humano, né? E que mais recentemente várias linhas aí de gestão também vêm adotando, agora na sigla ESG, né? Environmental, Social e Governance, né? Mas isso são leituras modernas, né? Justamente da responsabilidade social ou do compromisso social que nós, empreendedores, empresários, gestores, temos com a sociedade, né? Que é criar uma riqueza boa e criada de forma sustentável e distribuída de forma justa, criar bons empregos e bem remunerados e criar bons produtos e produtos úteis para a sociedade. Então, essa é a nossa filosofia de trabalho, a empresa estando a serviço da sociedade e não para se servir da sociedade. É a empresa que cada vez se engaja mais nas questões sociais, nas questões mais amplas, né, de todo o impacto que a empresa pode causar no meio da sociedade. E essa é a grande transformação que a gente espera trazer no coração das pessoas, na alma das pessoas, essa visão mais abrangente, né? Esses tentáculos da empresa se estendendo muito mais, muito além do seu benefício econômico, da sua contribuição financeira, econômica que ela possa trazer para a sociedade. É a empresa inserida no meio da sociedade, construindo comunidades melhores, num ambiente de fraternidade, de amor, de respeito às pessoas, aos seus clientes, aos fornecedores, todas as partes que se relacionam com a empresa, que de uma forma mais moderna se traduz na sociedade como um todo. É a empresa que contribui para o bem comum da sociedade. Essa é a nossa proposta. Eu acredito que é uma proposta muito cativante para os empresários, para os empreendedores, e nós esperamos que vocês se entusiasmem com essa nova forma de fazer negócio, uma nova forma de empreender, que procurem
a DCE em Brasília, a DCE em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Sergipe, no Espírito Santo. Entre em contato conosco, procure pelas nossas redes sociais e vocês encontrarão aqui um novo propósito para a sua atividade empreendedora, a sua atividade empresarial. Então, aí um rápido retrospecto do que é a DCE e, com certeza, nós temos muito mais coisas para contar. Esse grande tesouro, ainda pouco conhecido, mas que nós estamos desvendando aos poucos, que é o ensinamento social cristão. Trazer os valores cristãos para a gestão, para a tomada de decisão das empresas, na sua estratégia e nas suas ações do dia a dia. Muito obrigado. Desculpem por alugar um pouquinho, doutor Ives. Obrigado mais uma vez. João Carlos, devolvo a palavra para você. Muito obrigado, Sérgio. Passo a palavra, então, para o Dom Ricardo, para que faça a oração inicial, por favor. Vamos liberar o som aqui do Dom Ricardo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida, nos revelastes o verdadeiro amor transbordante e inesgotável que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor, generoso e gratuito, sempre aberto à vida e, como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. Amém. O trecho bíblico que nos inspira hoje é de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Pois bem sabeis como deveis imitar-vos. Não vivemos entre vós ociosos em preguiça, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhamos com afã e fadiga dia e noite, para não vos sermos pesados a nenhum de vós. Oremos. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção e para quem sobe a oração dos que vos bendizem, protegei com bondade estes vossos filhos hoje reunidos, que apresentam diante de vós toda a sua dedicação e seu trabalho. Concedei-lhes que, trabalhando com diligência, colaborem no aperfeiçoamento da criação e assegurem seu sustento e de seus familiares, e se esforcem por promover o progresso da sociedade e a glória do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima e o Espírito Santo conduzam esta nossa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Ricardo. Passo então a palavra para o doutor Ives Gandra. Boa noite a todos. Cumprimento o doutor João Carlos de Almeida, que foi quem formulou o convite, quem fez toda essa divulgação. Cumprimento Dom Ricardo Reppers. Fico muito contente de poder participar desse evento com o eminentíssimo Dom Ricardo. Fico também muito contente com as palavras do Sérgio Cavalieri, mostrando um pouquinho o que é a ideia da DCE, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a Gigi Cavalieri, também uma das organizadoras, promotoras da DCE. Enfim, todos os amigos que eu estou vendo aqui na tela, muitos deles aqui, amigos queridos, outros que eu vou fazendo a amizade ao longo do tempo, através dessas reuniões. A ideia que me passou na cabeça ao ser convidado pelo João Carlos como temática importante para esse período de pandemia foi justamente falar
da ideia de santificação do trabalho e da família nessas novas condições que nós estamos passando. Ou seja, um tempo de confinamento, um tempo de uma tensão maior, com medo de que possamos ser contagiados, nós vendo pessoas ao nosso lado, muitas vezes doentes, perdendo entes queridos, e, ao mesmo tempo, todos nós estamos sendo provados. É um tempo de prova para todos nós. Pois bem, o que eu queria, como é que eu queria dividir essa palestra em dois grandes blocos. Um é a ideia da santificação do trabalho, no que seria o tempo normal, e o que é a santificação do trabalho no novo normal que nós estamos vivendo agora em tempos de pandemia. Tudo à luz da mensagem de um santo da Igreja Católica, que foi canonizado no ano de 2002, que eu tive a sorte de conhecê-lo pessoalmente quando eu tinha 15 anos de idade, em São Paulo, em 1974, que é São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei. Quando o Papa Paulo VI esteve com o primeiro sucessor do Monsenhor Escrivá em Roma, Dom Álvaro del Portillo, que também foi beatificado no ano de 2014, ele disse para o Dom Álvaro que Monsenhor Escrivá tinha sido precursor do Concílio Vaticano II naquilo que o Concílio Vaticano II foi mais inovador na Igreja, que foi a mensagem da chamada universal à santidade. Ou seja, que todos na Igreja, sacerdotes e leigos, casados e solteiros, trabalhadores intelectuais, trabalhadores manuais, enfim, todas as profissões, todos os ramos da atividade humana, e especialmente o trabalho e a família, eram âmbitos de busca da santidade, de encontro com Deus. Então, essa foi a mensagem que Deus colocou no coração de São José Maria Escrivá no dia 2 de outubro de 1928. Então, ele, durante 10 anos, né, desde 1918, quando ele tinha 16, 17 anos, ele sentia que Deus queria alguma coisa dele, mas ele não sabia o quê. E acabou se ordenando, e um dia, em Madrid, ele dizia assim, eu vi o Opus Dei, eu vi essa mensagem. Ele dizia assim, eu vi a cruz de Cristo sendo colocada no cume de todas as atividades humanas, pessoas vivendo o ideal de perfeição cristã em todas as atividades. E, por coincidência, ontem a Igreja comemorou exatamente a festa da exaltação da Santa Cruz. Então, essa ideia, né, de exaltação da Santa Cruz, no sentido de levar a mensagem cristã a todos os ambientes, essa era a mensagem central do Monsenhor Escrivá. Ou seja, santificação da vida ordinária. É interessante que eu estava lá em Roma, no dia 6 de outubro de 2002, quando ele foi canonizado, e a homilia do Papa João Paulo II foi muito bonita, porque ele definia o São José Maria Escrivá como o santo do cotidiano, o santo da vida ordinária, o que nos mostrava o caminho, o know-how, vamos dizer assim, de como encontrar Deus, como viver o meu cristianismo, a dona de casa no meio das panelas, no meio dos artefatos aí para cuidar de casa, o operário na sua fábrica, o professor universitário na cátedra, um juiz como eu presidindo sessão de julgamento. Então, a ideia do Monsenhor Escrivá, mas que não era dele, não era
invenção dele, era uma semente que Deus tinha plantado no seu coração, foi se difundindo por toda a igreja, a ponto de, como dizia São Paulo VI, ele ter sido precursor do Concílio Vaticano II, naquilo que foi a chamada universal santidade. Pois bem, se o Monsenhor Scrivale falava da santificação da vida ordinária, ou seja, no meio do mundo, da vida normal, no trabalho, na família, hoje, com a pandemia, nós temos aquilo que a gente chama do novo normal. Já entrou no léxico, todo mundo hoje fala, eu estou no meu novo normal. E o que é esse novo normal? Nós estamos fazendo essa reunião aqui telepresencial. É o home office, em termos de trabalho. É o confinamento em casa. É o trabalho e a família fundidos. Eu aqui, ao mesmo tempo, estou cuidando da minha família, estou cuidando do meu trabalho. E muitos de vocês, por exemplo, que têm filhos ainda em idade escolar, além de tudo, além de ter que trabalhar, tem que acompanhar o estudo do menino ou da menina. E isso exige uma virtude muito maior, exige um esforço, uma dedicação muito maior. As duas coisas estão fundidas. Então, o mote, então a ideia, o contexto dessa palestra de hoje é exatamente isso. Primeiro, vermos o que é a santificação do trabalho e depois vermos como ela se dá em tempos de pandemia. E qual que seria o mote? O mote, pegando palavras de São José Maria Escrivá, para nós enfrentarmos esse tema. No meu modo de ver, a melhor frase dele para nós utilizarmos nesse momento é quando ele dizia para uma pessoa que estava doente e que não podia, tinha que ficar de cama durante um bom tempo e ao mesmo tempo, a pessoa às vezes reclamava, né, que não podia fazer tudo o que gostaria, estava bastante limitado. Ele dizia o seguinte: o normal nosso é a santificação do trabalho. Agora, para os doentes, o normal dele é a santificação da doença. Então, aqui você vai ter que ser paciente, você vai ter que tomar os remédios na hora certa, você não vai reclamar dos achaques, você vai procurar oferecer a Deus esses seus achaques. Pois bem, hoje, com a pandemia, nós podemos dizer que todos nós temos que santificar o quê? A pandemia. Todos nós temos que santificar o quê? O nosso confinamento. Todos nós temos que santificar o quê? A virtude, nos santificar através da virtude da paciência. Qual a virtude do paciente? É essa, é a paciência. Eu tenho que sofrer, padecer com serenidade, com tranquilidade, sem reclamar. Portanto, então, feita essa introdução, vamos entender um pouquinho a mensagem do Monsenhor Escrivá da santificação do trabalho e da família no normal, no tempo normal, no pré-pandemia. Quais são os 3 âmbitos básicos em que se desenvolve a vida humana, se nós formos pensar? Quais são os nossos 3 âmbitos normais de desenvolvimento das nossas atividades, da nossa vida? Primeiro âmbito, a nossa casa, o nosso lar, a vida de família. Segundo âmbito, o local de trabalho, né? Onde a gente passa, muitas vezes, mais de 8 horas nesse trabalho. E qual é o terceiro âmbito da nossa atividade? É a nossa vida social, é a visita aos amigos, é ir à igreja, é ir ao clube, é o futebol, é o teatro, é o cinema, é o lazer. Pois esses 3 são os âmbitos da nossa atividade normal. Hoje, nós estamos com esses 3 âmbitos quase que fundidos
na nossa casa, podendo ir com muita cautela ao trabalho, podendo ir com muita cautela a um restaurante, né? Mas esses são os 3 âmbitos normais. Segunda ideia, ainda na santificação do normal. O Monsieur Escrivá, ele dizia, né, que nós temos 3 formas de santificar o nosso trabalho. E é bonito que o Papa João Paulo II, num escrito dele, ainda quando ele era o cardeal Caro Wojtyła, ele dizia, né, que o Monsieur Escrivá conseguiu exprimir numa frase que ganhou, né, uma dimensão e uma extensão muito grande no mundo. Ele dizia, o livro que ele escreveu, o artigo, era A Fé da Igreja, né? Ele dizia que o Monsieur Escrivá definia essa ideia de santificação do trabalho em 3 formas: santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar através do trabalho. Pois bem, é isso que nós vamos ver aqui rapidamente. É interessante como o Papa João Paulo II, na sua encíclica Redemptor, tanto um pouquinho na Redemptor Hominis, mas principalmente na Laborem Exercens, né? Numa ele fala do homem nas suas várias dimensões, né? O princípio da dignidade da pessoa humana, mas na Laborem Exercens ele vai falar, ele vai se aproveitar bastante dessa doutrina do Monsieur Escrivá, quando ele vai usar uma linguagem um pouquinho diferente para dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que essas 3 dimensões seriam uma dimensão objetiva, a santificação do trabalho, ou seja, um trabalho bem feito, um trabalho oferecido a Deus, uma dimensão subjetiva, que é aquilo que o trabalho deixa de rastro em cada um de nós, ou seja, a santificação pessoal. Nós vamos adquirindo virtudes, nós vamos adquirindo destrezas, nós vamos adquirindo capacidades, qualidades, na medida que a gente vai trabalhando. Existe uma frase do Antigo Testamento, né, do livro dos Provérbios, que diz: aprende o teu ofício e envelhece nele. Eu brinco, eu uso muitas vezes essa frase, porque eu já estou há mais de 40 anos, praticamente 40 anos, ligado ao Tribunal Superior do Trabalho. Eu almoço e janto ao gravo de instrumento, recurso de revista, para tentar compor relações entre trabalhadores e empregadores. Aqui, a DCE quer levar essa mensagem da doutrina social cristã a todos os empresários. O meu trabalho é compor as relações entre capital e trabalho, mostrando fundamentalmente o quê? Que o símbolo entre a relação dos dois não tem que ser um X de confronto, mas um mais de soma, de união. Nós estamos dentro de um projeto comum, né, que todo mundo sai ganhando se todo mundo se une. Pois bem, eu digo muitas vezes que essa frase do Evangelho é o que do Antigo Testamento, do livro dos Provérbios, é o que se aplica a mim. Aprende o teu ofício e envelhece nele. Eu já perdi. Quando eu entrei no Tribunal Superior do Trabalho como assessor, eu tinha cabelo e era preto. Hoje já perdi todos. E, ao mesmo tempo, fui durante 5 anos assessor de ministro no TST, fiz concurso lá para funcionário do TST, 11 anos no Ministério Público, procurador do trabalho atuando junto ao TST, já estou há mais de 20 anos como ministro do TST e nunca perdi o encanto para tentar compor conflitos trabalhistas. Cada conflito é uma novidade. Como é que eu vou fazer com que as pessoas, como diria Guimarães Rosa, é impossível todo mundo, você satisfazer todo mundo em matéria judiciária. Ou um ganha, ou se um ganha, o outro perde. Mas como a gente tenta compor, eu lembro do Guimarães Rosa, no final de um conto dele, ao
ao invés de falar como a gente vê em contos de fadas, né, que termina, né, o príncipe encontrando a princesa e viveram felizes para sempre, o Guimarães Rosa terminava um conto dele, e viveram felizes e infelizes misturadamente. É o que a gente pode definir de qualquer casamento cristão. Viveram felizes e infelizes misturadamente. Ou seja, toda a vida em comum supõe essas, né, alegrias, tristezas, erros, malogros, né, sucessos, fracassos, mas sempre unidos. Pois bem, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional, se vai procurar crescer nessas virtudes cristãs. E essas virtudes cristãs vão deixando, né, rastro na gente. Eu lembro que, quando eu era assessor do ministro Coqueijo Costa, depois de uns 2 anos trabalhando com ele, eu perguntava: nossa, ministro, como é que o senhor sabe tanto, né? Eu fico impressionado, né? Ele dizia para mim: eu não sei porque eu pensava assim, nossa, o senhor estudou tanto. Ele dizia assim: atualmente eu sei não tanto por estudo, mas por experiência, porque o que você está estudando nos livros eu vi a lei mudar, eu vi as condições mudarem. Então, isso acontece com todos nós. É interessante, nesse sentido de aquisição das virtudes no trabalho, na família, nós vamos, por exemplo, vamos pensar na virtude da laboriosidade, né? Ou na virtude da estudiositas, né? Para o estudante, né? Aquele filho, né, que não consegue se concentrar no estudo, né? Mas se ele vai insistindo, senta, depois de 15 minutos ele já não aguenta mais, a cadeira está pegando fogo, precisa sair. Mas se ele persevera um dia, outro dia, o que acaba acontecendo? Ele adquire a virtude da estudiositas, né? do estudo. Significa que ele pode passar 3 horas e nem percebe, porque aquilo passou a ser o quê? Algo adquirido, uma qualidade. Aristóteles dizia, uma segunda natureza. Às vezes a gente pensa que a virtude é algo que a gente faz cada vez mais difícil. Eu aguento mais uma situação, por exemplo, de tentação, eu aguento mais uma situação de estresse, eu aguento mais uma pessoa que me chateia no trabalho, eu aguento mais carregar a responsabilidade. E ao contrário. A virtude significa que cada vez eu faço a coisa com mais facilidade. Vamos dizer o seguinte, eu posso falar de mim mesmo, né? Eu era muito tímido, mas, ao mesmo tempo, claro, você tinha que enfrentar situações em que você tem que falar em público, você tem que enfrentar um grupo maior de pessoas, e você tem que falar e explicar e dar aula, e o professor... Eu posso contar, né? O primeiro congresso que eu participei, jurídico, né, tinha acho que 500 pessoas lá em São Paulo, no Centro de Convenções da Rebouças, né, e me puseram para falar justo com mais 3 ministros do TST, e era um procurador de 20 e poucos anos, recém-aprovado em concurso. Então, na hora, eu estava uma tensão, né? Se me apertassem lá, saía, né? Tomava choque. E eu lembro que meu pai disse assim: eu vou assistir lá a conferência. Eu digo: não, pai, pelo amor de Deus, não aparece. E aí, quando terminou a conferência, saiu tudo bem, né? Mas, quando a gente estava saindo do Centro de Convenções Rebouças, indo lá para a casa de meu pai, eu disse assim: nossa, pai, nunca mais eu vou participar de um assim, eu fico muito tenso. Tal. Eu disse assim: Ives, foi teu batismo de fogo. O que significa, né? Tinha resumindo na ópera, um general espanhol, quando ele somava lá as forças dele, ele dizia assim: tenho quantos? 500 arcabuzeiros, armados de arcabuzes e espadas,
E qual é o valor deles, para saber se tinha coragem? Não. Olha, se se supõe que tenham valor. Agora, é na batalha que você vai provar esse valor. Muitas vezes a gente ainda não tem a virtude, enfrenta e aos poucos vai adquirindo a virtude até que chega uma hora que aquilo é a coisa mais natural do mundo fazer, né? Então, pô, eu vou ter que falar em público, não tem problema, já estou acostumado. Eu vou ter que, por exemplo, a virtude da veracidade. Aquela pessoa que está acostumada a dizer a verdade todas as vezes, ela pode estar numa situação muito difícil, ela vai dizer a verdade. E aquele camarada que dá desculpa para tudo, ele acaba dizendo, né, uma coisa boba, mas por que você não veio ontem aqui na nossa reunião? Porque morreu minha mãe. Mas ela não tinha morrido no mês passado? Não, agora morreu a minha mãe de criação. Quer dizer, aí começa a enrolar. A gente que é juiz, você começa a fazer pergunta, dependendo da condução, você descobre rápido se a pessoa está falando a verdade ou não. E uma pessoa que é verdadeira, que vive a virtude da veracidade, ela não mente, a gente confia, você percebe em quem se pode confiar. Portanto, primeiro aspecto, santificação do trabalho. O trabalho tem que ser bem feito, competente e oferecido a Deus, porque senão é coisa de... O primeiro picareta da história foi Caim, né? Que enquanto Abel ofereceu o melhor do rebanho dele, o Caim só ofereceu fruto podre, né? Bom, esse aqui já está gasto mesmo, eu vou oferecer isso aqui, né? Pois bem, o segundo aspecto, como eu dizia, é santificar-se no trabalho, sentido subjetivo, adquirir as virtudes. E o terceiro aspecto que falava o Monsenhor Escrivá é santificar através do trabalho, que é o sentido intersubjetivo. Significa que eu, estando neste ambiente de trabalho, eu estando nesta família, eu tenho que ser instrumento de Deus para aproximar as pessoas dele. Eu tenho que fazer dos meus colegas amigos e dos meus amigos amigos de Deus. Eu tenho que fazer da minha família uma igreja doméstica. Eu tenho que fazer da minha família que todos cheguem a Deus, todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como de São Paulo, né? E como é que eu vou fazer isso? Através das virtudes da convivência, em primeiro lugar. Olha, o primeiro apostolado, que é o que os apóstolos fizeram, de levar o evangelho ao mundo inteiro, o primeiro apostolado é o do exemplo. A nossa família, os nossos colegas, têm que nos ver como pessoas coerentes, pessoas que vivem o cristianismo. Eu diria que lutam por viver o cristianismo. Quando eu falei aqui da palestra Santificação do Trabalho, essa palavra santificação, essa palavra santidade, ser santo, no mundo atual, soa assim meio um negócio assim, anacrônico. Pô, isso aí é coisa da Idade Média, né? Tem santo dos nossos dias. Os papas têm canonizado pessoas do século. Já tem santo, me parece, até canonizado, ou pelo menos beatificado, do século XXI. O que significa isso? Que santidade significa busca da perfeição cristã. Eu quero ser melhor. O que a gente vê na Bíblia? Sede santos como o meu Pai Celestial, sede perfeitos como o meu Pai Celestial é perfeito. Sede santos como eu sou santo. No Antigo Testamento, a palavra justo era sinônimo de santo. O que é a pessoa justa? Aproveitando o gancho do aspecto anterior, de santificar-se no trabalho, que é adquirir as virtudes, quais são as 4 virtudes cardeais? Quais são
4 virtudes principais que o cristão deve viver. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. O que significa? Prudência, decidir bem. Justiça, sobre o dever que eu devo cumprir ou o direito que eu devo dar ao outro. E aí é uma relação bionívoca. O direito do outro é o dever meu e vice-versa. Agora, fugindo de 2 tentações que todos nós temos, que todos nós estamos submetidos, que é a tentação do medo e a tentação do desejo. Então, a virtude da fortaleza ajuda a gente a vencer a tentação do medo, né? É a perseverança na busca do bem árduo. Aquele negócio custa, eu estou a fim de desistir, eu aguento e persigo esse objetivo. E o outro, a virtude da temperança nos ajuda a moderar a busca do bem concupiscível, né? Aquele negócio, posso falar de mim, né? Eu estou aqui com esses processos para fazer revisão, mas a tentação de pegar um seriado na Netflix, aí, né? Pegar um The Crown, né? que não sei se já está no seriado, né? Eu que gosto da história da Inglaterra, puxa vida, não, mas uma é a tentação do bem concupiscível, querer ir para o mais fácil, outra é ter que sentar aqui no computador e corrigir, revisar os processos que eu tenho que revisar. E custa. Às vezes é mais fácil você fazer do que revisar, mas é isso que me cabe. Portanto, é interessante nós pensarmos que a virtude da justiça, dentre as 4 virtudes cardeais, é a mais importante. É a mais importante. O homem justo é aquele que cumpre todos os seus deveres, mas primeiro ele tem que acertar qual é o dever. E depois ele tem que fugir das 2 tentações. Monsenhor Escrivá tem um ponto de caminho que eu acho fantástico. Para mim, assim, é dos melhores. É o ponto 815 do livro Caminho. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Vocês já repararam que, primeiro, a gente acertar no que deve fazer em cada momento, eu tinha um amigo que dizia o seguinte: você quer saber o que você tem que fazer agora? Em geral, das 3 opções que você tem, a que você menos gostaria de fazer, né? Em geral, primeiro você vai para o mais fácil. Às vezes a nossa tendência, né? Esse negócio, deixa eu fazer esse negócio. E aí a gente gasta um tempo que a gente não tinha e deixa de fazer o que era mais importante. E a outra coisa que ele diz: faz o que deves e está no que fazes. O que significa isso? A gente tem 4 potências, a alma humana tem 4 potências, diziam os filósofos: inteligência, vontade, memória e imaginação. Pois bem, quando a gente não está concentrado com a nossa inteligência, com a nossa vontade no que a gente está fazendo, a memória leva para ficar recordando do passado e a imaginação pensando no futuro. Então, fulano está lá, não está no que está fazendo, né? Ai, como foi bom aquele churrasco, nossa, mãe, aquela picanha com cerveja, ou então, nossa, daqui a pouco vai ter o jogo do Flamengo. Eu não sou flamenguista, eu sou São Paulino, mas o pessoal do Flamengo aqui está sempre acompanhando, tal. Então, esquece o Flamengo agora e concentra no que você tem que fazer. Portanto, quando a gente realmente as pessoas veem que a gente está lutando por viver essas virtudes cristãs, a gente pode até cair em todas as faltas. Vamos dizer assim, tem uma frase do Antigo Testamento que diz: o justo peca 7 vezes. Todos nós, todos os dias, nem que seja venialmente, e que seja assim, né? Venialmente a gente acaba caindo nos 7 pecados capitais. É uma inveja aqui,
é uma gulazinha lá, né? É um olhar malicioso acolá, é aquela preguicinha que a gente deixa entrar, é um orgulho, é uma vaidade, é uma irritação que a gente fica se segurando. Pois bem, todos nós, santos, só existem dois santos, os que ainda não nasceram e os já mortos. Todos nós aqui estamos a caminho da santidade, todos estamos lutando por ser santos. Pois bem, quando as pessoas veem que a gente está lutando por ser santo, as pessoas começam a acreditar no nosso cristianismo. Aí vem o apostolado da palavra, né? Então, a gente vai falar, às vezes nos pergunta, puxa vida, fulano, qual que é o teu segredo? Você está sempre rindo. Eu nunca vi você de mau humor, né? Não, você quer saber mesmo, né? Se eu te contasse os meus problemas, aí você ia chorar. Mas eu chego, né, como dizia um, né, que chegava, sempre perguntavam para ele, por que você sempre que você sai de casa ou você volta para casa, sempre você encosta lá na árvore, põe lá o braço em cima da árvore, fica um tempinho lá. É porque quando eu saio em casa, eu deixo os meus problemas na árvore, quando eu chego em casa, eu deixo os problemas do trabalho na árvore. Então, aqui eu estou para a minha família, aqui eu estou para o meu trabalho. A gente tem que conseguir sempre não levar os problemas, as dificuldades para casa, né? Eu acho que quem assistiu, achei muito divertido, quem assistiu o primeiro dos filmes do Chefão, né? Quer dizer, era uma barbaridade, né, o que a máfia fazia, né? Mas, de repente, numa refeição lá, um dos filhos não aguenta e diz, fulano pegou lá, atacou lá o nosso armazém, a gente precisa eliminar ele, precisamos acabar com ele. Aí a mãe diz assim, olha, papai sempre disse que a gente não discutisse negócios na mesa. Né? Estamos falando de matança, pelo amor de Deus. Né? Pois bem, esse nosso apostolado, esse aproximar as pessoas de Deus, a gente vai aproximar especialmente através do nosso exemplo e da nossa palavra. Mas que o exemplo, né, seja um exemplo de coerência. Pois bem, o que o Monsieur Escrivá falava, para a gente terminar esse bloco da santificação do nosso normal? Ele dizia que nós devíamos viver uma unidade de vida em que esses três âmbitos que eu falei antes, eu falei do local de trabalho, eu falei do lar, eu falei das relações sociais, ele dizia, o trabalho, a família, as relações sociais, né? e mais, o meu relacionamento com Deus, né? a minha vida espiritual, tudo isso aqui tem que se fundir numa coisa só. Eu não posso ser um na igreja, ser outro em casa, ser outro no trabalho, de tal forma que se minha mulher fosse no meu trabalho e ficasse escandalizada como é que eu me porto, ou eu fosse para a igreja, sou lá o leitor na missa, sou ministro da Eucaristia e sou um picareta no meu trabalho, faço tudo marretado, dá vontade de dizer para uma pessoa dessas, pelo amor de Deus, seja menos católico, seja menos cristão, você está depondo contra aqui aquilo que a gente prega, difunde e quer que as pessoas vivam. Portanto, o que o São José Maria Escrivá dizia é que nós tínhamos que ser, todos os leigos têm que ser, e aí não é só leigo, todo mundo, todos os sacerdotes religiosos, né? Quer dizer, aí não religiosos, porque os religiosos, principalmente os de clausura, têm uma vocação específica dentro da igreja, né? É dar o testemunho, como dizia Santa Teresa de Jesus, que só Deus basta. Eu não preciso mais nada. Se eu tenho Deus,
eu tenho tudo. Hoje, revendo o meu manualzinho lá de filosofia, manual esquemático de filosofia, no capítulo de filosofia da educação, eu achei interessante, relembrei lá um dos primeiros filósofos gregos, um dos 7 sábios da filosofia grega, né? Olha, século VII a.C., né? O Bias de Priene, ele dizia, a expressão em latim é omnia mea me comporto. Ele dizia, tudo que eu tenho, eu trago comigo. Ou seja, ele trazia as virtudes. Eu não preciso de nada. Tudo que eu tenho está comigo, né? São as minhas virtudes. Pois bem, essa unidade, assim, o religioso, né? Assim, usando essa expressão de Santa Teresa, né? Só Deus basta. O testemunho que os religiosos dão é que realmente Deus preenche toda a vida de uma pessoa. E, ao mesmo tempo, lendo um livro sobre a vida de São Bento, eu achava bonito que o título do livro era Cidadelas de Deus. Né? Cada mosteiro, cada convento, né? São pessoas que estão rezando por nós. Eu diria, se nós fôssemos usar uma terminologia aqui de Forças Armadas, de Exército, a gente poderia dizer assim, a hierarquia são os oficiais, né, os generais, o centro de comando e tal. Os leigos são a infantaria, né, que estão lá na frente de combate, né, conquistando os terrenos e tal. E os religiosos é a artilharia, né? Com a oração, está mandando lá, está bombardeando o terreno para a gente poder conquistar. Cada um com o seu papel, né? A hierarquia, o que ela faz? Né? Os sacerdotes formam bem o povo cristão. Não tem que fazer política, não tem que se meter em outras coisas que não sejam da formação, administrar os sacramentos, nos santificar. Agora, cada leigo, na sua frente de combate, na sua família, no seu trabalho, vai levando, né? Avançando, fazendo a expansão do cristianismo. Né? Mas o que dizia o Monsenhor Escrivá? Nós temos que ser, os leigos, contemplativos no meio do mundo. Ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Eu tenho que ser Marta e Maria. Trabalho e oração. E, realmente, se a gente for pensar esses 3 aspectos, né, o trabalho, a oração e o apostolado, né, eles se fundem. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou pensando, eu estou lá com uma foto da minha família, pensando por quem que eu estou me esforçando. Eu estou pensando nos meus amigos, porque eu estou convivendo com eles. Quando eu estou rezando, eu estou pedindo pela minha família, eu estou pedindo pelos meus amigos. E quando eu estou fazendo apostolado, né, é sair de si mesmo, é sair do egoísmo, é ir aos outros, é falar com os outros. Né? Pois bem, para concluir, então vamos para a última parte dessa nossa palestra, dessa nossa reunião. Quais são as características deste confinamento que fazem com que nós estejamos colocados numa situação de especial exigência para o nosso cristianismo, de especial prova para nós vivermos aquilo que nós pregamos, né? Pregar esse amor a Deus, amor ao próximo e, como dizia São Paulo, eu prego a Cristo, mas Cristo crucificado. Quer dizer, que depois do pecado original, não existe mais felicidade cor-de-rosa, tudo vai dar certo, né? Felizes para sempre. Não, é felizes e infelizes misturadamente, com dores e alegrias. Né? O que o sacerdote diz quando casa as pessoas, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Né? Pois bem, primeiro, nós, em tempo de confinamento,
ao trabalhar em casa, nós estamos unindo os dois âmbitos. Trabalho e família passam a estar unidos, né? Então, o que significa isso? Eu vou ter que viver as virtudes que antes eu vivia mais com os meus colegas, eu vou ter que viver com a minha família. Só que numa convivência de muito mais tempo. É interessante que, assistindo um filme de ficção científica, que eu gosto muito, né, a gente vê essas viagens, né? Viagem para Marte, viagem para a Lua, viagem, você vai, estação espacial, você vai ficar aí 1 ano confinado 3 pessoas juntas, ou 5 pessoas. Você tem que realmente, você vai conviver de manhã, de tarde, de noite com essas pessoas, você vai ter que aprender a compreender a pessoa, aceitar os defeitos que a pessoa tem e a pessoa aceitar os seus. E, ao mesmo tempo, a luta por melhorar, para vencer os defeitos, tem que ser maior. O Monsieur Escrivá, ele dizia, quando meus pais estiveram com ele, nesse ano de 74, é muito bonito que ele dizia assim, Monsieur Escrivá, Ives, o teu caminho de santidade se chama Ruth. Ruth, o teu caminho de santidade se chama Ives. E por que isso? Porque o amor conjugal faz com que cada um procure vencer os seus próprios defeitos para fazer a vida do outro mais agradável, mais alegre, mais feliz. Então, uma coisa boa, né, nos casais era perguntar, fulana, quais dos meus defeitos assim mais te incomodam? Ah, é isso, isso, isso. A mulher podia dizer assim, você quer em ordem alfabética ou pode ser assim aleatório? Não, pode diz só 3, que eu vou procurar melhorar nesse tempo de confinamento. E vice-versa, né? Se cada um procura combater os seus próprios defeitos, é interessante isso. Quando você vê que a pessoa que está convivendo contigo, no trabalho, na família, está lutando para vencer um defeito que tem, você compreende mais, você aceita mais, você estoura menos. Portanto, é importante isso, né? Nesse confinamento, nesse isolamento, primeiro, a gente convive mais pessoalmente. Segundo problema do confinamento é que nós estamos tendo que trabalhar em viver tudo à base do computador, da internet, do home office. E o que acontece? Quando trocentas pessoas estão usando a internet ao mesmo tempo, ela fica mais lenta, ela cai, dá uma série de problemas. Hoje mesmo, estava no meio da sessão, o advogado que ia fazer a sustentação oral começou a internet dele ficar ruim e, coitado, ele não pode fazer a sustentação oral. Chegou uma hora que a gente esperou um pouquinho, tivemos que julgar o caso dele, né? Ele compreendeu, disse assim, eu não posso impedir que o julgamento prossiga, porque a outra parte também tem direito. E isso tem estressado muita gente. Eu lembro que quando nós começamos o período de confinamento, eu recebi um monte de reclamação da minha assessoria. Está muito lento aqui o sistema de votação, ou o sistema de confecção de minutas de votos. Não estou conseguindo acessar, não consegui, agora eu estou na zona rural, vim me defender aqui, ficar totalmente isolado aqui numa chácara. Então, tudo isso aí, o que acaba gerando? Gerando um estresse muito grande. Todos nós, nesse período, em algum momento, ficamos com a sensibilidade à flor da pele. E uma palavra um pouquinho mais rude, uma palavra um pouquinho atravessada, às vezes fez que a gente estourasse. Então, nessas horas, saber pedir perdão, olha, das virtudes que mais a gente tem que exercitar
nesse tempo de pandemia é saber perdoar, é saber desculpar aqueles que estão convivendo conosco. Por quê? Porque todos nós estamos sob estresse. E é interessante que existem dois tipos de situação bem claras, que são aqueles que estão isolados, com pouca gente, o casal, 2 filhos, e tendo que dividir um computador, 2 computadores, então começam a reclamar. Nossa, mãe, não estou conseguindo mais, não aguento mais ficar aqui com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Né? A gente sabe que houve muita separação, aumentou o número de separações nesse período. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê? Quanta gente que estava sozinha reclamando. Nossa, mãe, eu nunca imaginei que ia acontecer isso comigo, né? Passar esse período todo, né? Tendo que ficar confinado. Para mim, eu queria estar convivendo aí, participando aí, vamos comemorar, tomar um vinho, uma cerveja, fazer alguma comemoração e não está podendo. E o estresse também daqueles que estão confinados, agora o confinamento está começando a, vamos dizer assim, a afrouxar, e aí você começa a ir aqui, a ir ali, mas sempre com medo, né? Será que eu vou pegar? E se eu pegar, como é que o meu organismo vai reagir? Então, isso aí tudo gera um medo, vamos dizer assim, um estresse, que é isso que também nós temos que santificar. Santificar significa, meu Deus, eu me abandono nas tuas mãos. Uma coisa que eu vou dizer aqui, e que pode ser tema até de uma palestra, que vale a pena uma palestra só sobre isso, é pandemia e providência divina. Eu estou convencido, né? Eu falo por mim e penso em muitas pessoas que eu conheço. Deus, quando permitiu essa pandemia, ele pensou, como ele é quem controla toda a Matrix, né? Quem lembra o filme Matrix, né? Deus, quando permitiu a pandemia, ele pensou no bem de cada um dos 7 bilhões de seres humanos que vivem hoje no mundo. A gente não pode pensar assim, puxa, mas como é que Deus permitiu um negócio desse? Né? Para mim está fazendo mal, eu digo, para mim está fazendo um bem danado. Para mim está fazendo um bem danado. Por quê? Que lições positivas eu estou tirando da pandemia? Crescendo em solidariedade com as pessoas. Segundo, a gente fica mais espiritualizado. Quando você convive mais com a dor, convive mais com o sofrimento, e principalmente com a morte, a gente vê a morte de perto. Quem não perdeu? Aqui, se eu perguntasse, todo mundo ia dizer que perdeu algum parente ou amigo na pandemia de Covid. Então, você começa a se espiritualizar mais, a pensar mais em Deus, a pensar mais no transcendente. Terceiro aspecto, todos nós começamos a aprender a viver a virtude do desprendimento. Eu tenho que estar desprendido das coisas. Eu não posso ter mais tudo o que eu queria. Né? Posso falar aqui, né, que nesse período aí acabei tendo uma diverticulite e agora estou num regime aqui para não ir para a faca, né? Que a única coisa que eu posso fazer nesse regime mais severo é dizer assim, olha, meu Deus, eu estou te oferecendo aqui de penitência pela minha vida passada. Então, vamos ver se eu pego um purgatório mais leve. Né? Então, deixa eu aproveitar o que a gente pode fazer nesse período, né? Oferecer a Deus, né? Todas essas incomodidades. E uma coisa impressionante, eu que sou da área trabalhista, o que eu tenho visto, quantas empresas, quanta gente descobriu as vantagens do teletrabalho. Outro dia, uma assessora me dizia, puxa vida, agora eu estou conseguindo até compor mais a minha vida de mãe e de assessora, porque eu estou conseguindo gerenciar aqui mais
mais de perto os meus filhos e não só lá no telefone. Fulano, você fez a lição? Não? Então vai lá, né? Ou que nem aquele casal, né, japonês, que eu achei divertido, né, que contava, a mulher disse assim, o Akira não quer comer. O quê? Akira não quer comer? Chama Akira. Alô, Akira? Janta já! E imediatamente o menino foi jantar. Mas, quer dizer, o pai tinha que ficar controlando de casa. Não precisa, né? Claro, essas coisas, cada um depois vai se adaptar de um jeito, né? Mas a gente tem que pensar que esse novo normal veio de alguma forma para ficar. Não sei de que forma, mas muitas empresas já disseram 50% vão prosseguir dessa forma. Depois, um binômio que eu queria que a gente levasse muito a sério, né, que eu procuro, pelo menos procuro fazer, é o binômio reclamação-agradecimento. Reclamação-agradecimento. Nós tínhamos que reclamar menos e agradecer mais. Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, né? O que é o normal, né? Às vezes, nosso instintivo é reclamar das carências, dos defeitos dos outros. Em vez disso, a gente tinha que estar lutando para sorrir sempre, para relevar as carências, os defeitos, saber perdoar. E o segredo de não reclamar, sabe o que é? Exatamente aquilo que nos ia levar para reclamar, a gente agradecer. Exatamente o que ia reclamar, agradecer. Caramba, eu estou confinado aqui. Pô, eu quero agradecer. Primeiro, eu estou confinado, eu tenho teto onde morar. Segundo, eu estou com saúde. Terceiro, eu estou com emprego. Quarto, o pessoal da minha família está bem. Caramba, nesse tempo, você quer coisa melhor? Caramba, eu estou aqui preservado, então eu tenho que agradecer a Deus. Estar vivo, com saúde, com trabalho e com amigos. Então, outra coisa que é muito bacana, assim, quando a gente está confinado, por exemplo, hoje a gente está aqui numa reunião entre amigos. Só poder olhar aqui, eu estou olhando a carinha de todo, pelo menos dos que eu estou podendo ver no primeiro bloco. Eu vi que tem 6 blocos aqui de pessoas participando, né? Pois bem, só a gente se ver já dá uma alegria muito grande. Agora, a gente poder dar uma ligadinha, fulano, como é que você está? Eu liguei só para saber como é que você está. A gente, se começar a ligar, se interessar para o outro, né? Pô, se der para fazer uma visita, aí vamos nos encontrar, mas tomando todas as cautelas. Quer dizer, estimular os laços, estreitar os laços, né? Aqui, o João Carlos estava falando, né? Aí da irmã do padre Oswaldo Neves, né? Então, está aí na Argentina. Poxa vida, poder estar compartilhando aqui essa reunião, né, com o pessoal, nossos hermanos de Argentina. Então, já dá uma alegria muito grande. Então, que a gente saiba nos articular mais. Então, resumindo tudo que eu acabei me estendendo muito, né, porque o João disse que ia ser difícil fazer perguntas, então era para eu esticar um pouquinho, eu peço desculpa. Mas, se nós temos que santificar o trabalho e a família nos tempos normais, e o Monsenhor Escrivá dizia que quando nós estamos doentes, nós temos que santificar a doença, o mundo está doente com a pandemia. Todos estão submetidos ao perigo do contágio. Mas, se nós formos ver, o mundo está doente espiritualmente e conta com a nossa
se estão descobrindo vacina para a doença física, nós somos a vacina para a doença espiritual. Então, que nós saibamos usar esse tempo para rezar mais, estar mais unidos a Deus, ser pessoas, almas realmente de oração, que confiam na oração, que rezam mais. Eu tenho uma colega que, depois de fazer um retiro, ela disse: olha, uma das coisas que eu aprendi nesse retiro foi rezar o terço. E, a partir daí, nunca mais deixei de rezar o terço. Pois, olha, a gente pode rezar o terço, né? Quem está, às vezes, fora de casa, dá aquela caminhada, né? Tomando as cautelas em casa. Quem tem jardim, reza no jardim. Quem não tem, reza em casa, andando, de joelhos. Mas, se além de tudo a gente ainda está com essa união a Deus, pedindo a Nossa Senhora, que hoje é a Nossa Senhora das Dores, né? E o evangelho de hoje é significativo, né? Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, né? Quer dizer, hoje a gente conta com a ajuda de Nossa Senhora, todos nós aqui vamos ser protegidos, mas que a gente saiba ser paciente, santificar o trabalho e a família em tempo de pandemia, sabendo que Cristo nos redimiu com a cruz, né? Que Ele pagou os nossos pecados com um amor que, né, vamos dizer assim, quem pega o crucifixo, a maior história de amor, o maior romance que você pode ler na vida, a maior história de amor, declaração de amor, é um crucifixo, né? É olhar para Cristo lá e Nossa Senhora ao pé da cruz. E eu me emociono também quando eu vejo Maria Madalena abraçada lá ao pé da cruz, na imagem que eu tenho. Pois bem, a gente encara esse momento de sofrimento, essas dificuldades que a gente tem, como um período de crescimento espiritual, de crescimento no apostolado. Olha, o mundo vai sair melhor dessa pandemia. É o que eu espero, é a esperança que eu tenho e é o que eu peço a Deus. Então, era isso, João. Agora é com você, eu devolvo a bola. Excelente, muito bom, viu? Foi bom a gente ter estendido, porque foi melhor ainda do que a gente esperava. Mas eu não vou elogiar, não, porque eu sou suspeito, entendeu? Eu vou deixar a Gigi Cavalieri no final para fazer um agradecimento. João, eu lembro de um frade que dizia, quando o outro ficava muito orgulhoso: humildade, irmão, humildade. Ajuda na humildade. Isso, exatamente. Por isso humildade. Eu não vou falar nada. E gostei muito da ideia, viu? Depois a gente marca a data, pandemia e providência divina. A dica já foi boa aí, viu? A palhinha já foi excelente. Então, gente, olha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao ministro Ives Gandra, filho, por mais uma palestra maravilhosa aqui para a DCE. Gostaria de agradecer também ao Dom Ricardo. Nós nos conhecemos, né, Dom Ricardo, no julgamento do STF, naquela questão da defesa da vida contra o aborto, numa daquelas DPFs, né? Então, foi um prazer muito grande. O senhor, que é o nosso presidente da Comissão Episcopal para a Família e para a Vida. Continue no seu trabalho, que está muito bom. Parabéns. Eu gostaria de agradecer a todos os diretores e conselheiros da DCE, como sempre, participando de forma muito efetiva, muita gente participando, a grande maioria dos diretores e conselheiros. Tivemos, Ives, assim, no primeiro momento, 156 participantes. Tá? E agradecer o Sérgio Cavalieri, presidente da DCE Brasil, o Gigi Cavalieri, presidente da DCE São Paulo, Flávio Andrade, presidente da DCE Sergipe, o Jaime, da DCE Caxias do Sul, também o Lúcio Flávio, que também é o diretor executivo da DCE Brasil, o Antônio D'Amico, presidente da DCE Rio Grande do Sul. E gostaria de agradecer aos amigos que participaram. Nós temos empresários aqui de todos os tamanhos, né? De tamanhos de empresa, mas com seu valor, todos com o mesmo valor de trabalho, de perseverança. Momento difícil, muitas empresas fechando, mas nós temos que pensar
mas sempre na providência mesmo de Deus. Muitas vezes nós temos que recuar um passo para dar 2, 3 à frente. Então, tudo vai passar. Na verdade, tudo passa e nós temos que ter fé e esperança para continuar o nosso trabalho. Também, eu vou falar algumas pessoas aqui que eu agradeço a todos os empresários aqui presentes. O Valdir Oliveira é o diretor superintendente do Sebrae, que faz um trabalho muito bom com as micro e pequenas empresas e foi também secretário de Desenvolvimento Econômico muito eficiente. E já combinamos uma palestra aí, possivelmente a próxima será com ele. E tem 2 pessoas que eu vou citar aqui que também serão convidadas para palestras. A Janete Vaz, do Grupo SEIB, proprietária, que está aqui também participando conosco, e a Dulcineia, do Colégio Galois. Então, assim também valorizamos as mulheres, por isso que a Gigi vai fazer o fechamento, o agradecimento. Dom Ricardo, depois da Gigi, gostaríamos que o senhor fizesse aquela oração final, mais uma vez. O doutor Ives não deve ter percebido, mas nós, durante a palestra, sofremos um ataque no nosso chat de hacker. Ah, é? Mas o importante é o seguinte, o próprio São Paulo disse, nós vivemos uma luta espiritual, e é isso, vai falar de santidade, de família, de trabalho santificando, é isso que acontece. Mas aí temos que aproveitar e usar... Depois você me explica como é que foi o ataque. Eu te explico. E agradeço ao Paulinho, da DCE, e o Bruno Menezes, que foram os homens que ficaram até tirando... Eles entravam, saíam, e até que bloqueamos o chat aqui para evitar problema. Mas foi ótimo. Mas o importante é que nós tivemos a oportunidade de utilizar 3 das prudências cardeais. A fortaleza, a temperança e a prudência. Porque não é fácil, não. Muito obrigado mais uma vez, Ives. Olha, maravilhoso. Só tenho a agradecer. Gigi, por favor, pode fazer os agradecimentos finais. Tem que bloquear, tem que desbloquear, Gigi. Deixa eu ver aqui. Eu pediria, o João Carlos, pois não. Que depois o Dom Ricardo nos desse a sua bênção. Não, sim, depois da Gigi. Ah, tá bom. A gente sai fortalecido aqui. Com certeza. Pode falar, Gigi. Eu fico muito sem querer chamar o Ives de doutor, porque ele é tão querido, tão fraterno, e o doutor parece que nos distancia, e ele é uma pessoa tão assim, próxima que a gente nem consegue dar essa... Porque eu tinha um tio que falava assim, não me tire o que você não me deu. E ele fazia muita questão de ser chamado de doutor. Mas você é muito querido e muito próximo da gente, a gente nem consegue botar essa nomenclatura, que é muito merecida. Olha, adorei a sugestão de pandemia e providência divina. Excelente, né, João Carlos? Vamos por esse caminho. E também da questão do equilíbrio, né, entre Marta e Maria, que é realmente o que a gente precisa, né, do ora e labora, né, de estarmos bem equilibrados nessa questão, né? E acho que o que a gente pode aí nesse sentido, e que você tão bem colocou para a gente, sermos melhores, né? Como cada um de nós pode ser melhor em prol do bem comum acima do bem individual, né? Então, numa relação familiar e tudo isso, foi muito inspirada a sua apresentação e acho que todos nós que tivemos a oportunidade de ouvi-lo sairemos hoje bastante inspirados e com um propósito de vida muito melhor. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade e pela sua inspiração. Eu que agradeço, Gigi. Um abraço. Por favor, Dom Ricardo. Libera o microfone dele, João. Precisa ligar o microfone, Dom Ricardo. Tá bom. Opa.
Estão dois fazendo ao mesmo tempo. Pronto. Aí, pronto. Doutor Ives Gandra, que momento maravilhoso. Eu posso dizer, sem dúvida, que é uma sabedoria que vem do alto. Tem coisas que nós dizemos que nos tornamos instrumentos de Deus. Hoje o Senhor foi um instrumento nas mãos de Deus para o nosso ouvido, para o nosso coração e para a nossa alma. Essa lucidez, ela vem do alto. Então, o nosso agradecimento e que essa prece, essa bênção que vamos dar agora, também recai sobre a sua profissão, sobre a sua família, sobre a sua dedicação, seu testemunho. E nós desejamos que todos aqui que hoje estiveram presentes sintam também fortalecidos, sintam-se fortalecidos, porque, muito bem lembrado, Nossa Senhora das Dores, de pé, diz o Evangelho de João, aos pés da cruz, de pé. Sejamos, então, fortalecidos na graça da Mãe de Deus, e por isso convido todos a rezarmos uma Ave Maria, em seguida uma consagração a Nossa Senhora, e eu darei a bênção. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, João Carlos, conto realmente com a minha amizade, com a minha oração, porque a batalha é grande, temos que ser fortes. Muito obrigado, Dom Ricardo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Dom Ricardo. Muito obrigado, Ives, Sérgio, Gigi, todos os amigos que estiveram presentes e os que nós não nos conhecíamos. Estamos à disposição e vocês continuarão recebendo os nossos informativos. Um grande abraço para todos. Até logo. Fiquem com Deus e com saúde. Amém, amém. Tchau. Tchau, tchau.